Bom dia, alunos do oitavo ano A. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre construções geométricas e lugares geométricos, nós temos esse subtítulo aqui, né? Denominado aqui ângulos, né? Está na página 46, se vocês quiserem acompanhar aí do livro didático de vocês, certo? Então, diz aí, o ângulo é uma figura que você já conhece e com a qual tem trabalhado em muitas situações. Vamos retomar algumas características dos ângulos, começando por sua definição. Nós temos a definição de ângulo. Então, ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem, certo? Como vocês estão vendo aí, ó, certo? Vocês estão vendo aí, né? Essa região aqui, ó, que é denominada ângulo e é formada por duas semirretas. Aqui eu tenho uma semirreta, né? Eu tenho a semirreta, no caso, OB, né? E OA. Ela é denominada lado, então essa semirreta é lado, certo? Esse aqui também é lado. Aqui é o ponto de encontro, no caso, do início dessas duas semirretas é chamada de vértice, né? Nós temos aqui a região externa, que é do lado de fora, e nós temos a região interna. Então, diz aí, ó, na figura acima, o ponto O é o vértice, né? Do ângulo. E as semirretas OA, como vocês estão vendo aqui, OA, no caso, e OB são os lados. Indicamos esses ângulos por A, ângulo B. Aqui lemos ângulo AOB, certo? A, ângulo B, ou simplesmente ângulo AOB. A unidade de medida do ângulo mais utilizada é o grau, que é obtido quando dividimos o ângulo de uma volta em 360 ângulos iguais. A abertura de um desses ângulos associa-se à medida unitária, 1 grau. De acordo com suas medidas, os ângulos recebem nomes especiais. Então, os nomes especiais que nós temos aí, observe, ângulo nulo, né? Ângulo nulo quando mede 0 graus. Ângulo de uma volta, quando mede 360 graus. Ângulo raso ou de meia volta, quando mede 180 graus. Ângulo reto, quando mede 90 graus. Ângulo agudo, quando mede 0 a 90 graus, certo? Essa abertura aqui, ó, 0 até 90. Ângulo obtuso, ele mede entre 90 e 180 graus aqui. Observe que aqui é maior do que 90, certo? Então, maior do que 90 até 180. No caso, ele é ângulo obtuso. Agora, nós temos algumas observações aqui, ó. Indicamos a medida de um ângulo A ou B por M, né, entre parênteses, A, ângulo B, tá certo? Dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida. Veja o exemplo aqui. Observe que eu tenho ângulo AOB, né? Mede 50 graus. E esse ângulo aqui, PVQ, né? No caso, mede 50. Então, eles são congruentes porque têm a mesma medida do ângulo. Os ângulos AOB e PVQ acima têm a mesma medida, que é 50 graus. Dizemos, então, que AOB e PVQ são ângulos congruentes e escrevemos, né? AOB é congruente. Lembra? Já falei para vocês, né? Quando nós temos esse símbolo aqui, quer dizer que é congruente. Eles são o quê? Iguais. Então, duas retas concorrentes são denominadas perpendiculares se formarem 4 ângulos retos entre si. Então, se vocês perceberem, aqui é uma reta concorrente,
certo? Porque tem um ponto comum. Mas observe que tem uma característica ainda mais marcante aqui, porque eles medem 90 graus, certo? Então, quando, né, se corta essas retas, a reta R, a reta S, né? E observa o símbolo. Quando o ângulo, ele é, no caso, as retas são perpendiculares, nós usamos esse símbolo aqui, certo? Quer dizer que é perpendiculares. Por quê? Porque esses ângulos aqui medem 90 graus. Quando duas retas são concorrentes, mas não formam ângulo reto entre si, são denominadas retas oblíquas, tá certo? Então, no caso aqui, é retas perpendiculares porque formam ângulo de 90 graus. Quando não formam ângulo de 90 graus, elas são chamadas retas oblíquas. Ok? Valeu. Agora nós iremos construir retas perpendiculares, no caso com a régua, certo? Utilizando a régua e utilizando o compasso, certo? Aí diz aí, já vimos em ano anterior como construir retas perpendiculares com auxílio de régua e transferidor e também com régua e esquadro. Agora, acompanhe a construção semelhante empregando régua e compasso. Aí diz aí, considera uma reta S em um ponto P. Vamos traçar uma perpendicular R à reta S. Por esse ponto, veja dois exemplos. Nós temos aí quando o ponto está na reta, certo? Então, observa aqui, traçamos uma reta S marcando os pontos P, né? Traçar uma reta, né? Aqui já está traçada, construir uma reta aí, né? Reta S, fazendo com a régua como está construído. Aí, aqui a reta S, observe que nós já sabemos que a reta é denominada desse jeito, né? Com as duas setas, tanto indo para a direita como para a esquerda, certo? E traçamos um ponto P, como vocês estão vendo. No segundo, na segunda condição aí, nós temos, com qualquer abertura do compasso e ponta seca em P, marcamos o ponto A, B em S, né? Então, nós temos a ponta seca em P, ponta seca, né? A ponta seca em P aí, ó, como vocês estão vendo, certo? A ponta seca em P e traçamos tanto para um lado como para o outro, ok? Traçamos aí como vocês estão vendo, desse jeito. No terceira condição aí, nós temos aí, com a abertura do compasso maior que a P, maior que a P, né? Maior que a P, certo? Maior que a P e a ponta seca em A, certo? Aí, ó. Traçamos dois arcos marcando os pontos C e D, ó. Né, ó. Traçamos um arco, certo? Aqui depois vamos para o ponto B. E traçamos outro arco, certo? Vou mostrar para vocês aí, ó. Traçamos outro arco, certo? Então, nós já encontramos o ponto C e D, certo? Na condição 4, a reta CD, aqui como vocês estão vendo, ó, né? A reta CD, né? Como nós traçamos aqui, ó. A reta CD, né? Como vocês estão vendo aí, é perpendicular R à reta S. Perpendicular por quê? Porque esses ângulos aqui, eles vão medir 90 graus, tá certo? Construímos, né, uma reta perpendicular, a reta S, tá certo? Por que perpendicular? Porque mede 90 graus. E quando tem outra situação, para nós construirmos uma reta perpendicular, certo? Quando o ponto não está na reta, né? Nós podemos traçar uma reta S, né?
Através da régua. Lembra, a reta, ela vai ter duas setas, né, ó? Certo? E colocamos um ponto P. Observe que lá no outro exemplo, o ponto P estava na reta. Esse aqui já não está. Olha, colocamos um ponto P. Aí a segunda condição diz aí. Traçamos um arco com o centro P e marcamos o ponto A, B em S, tá certo? Aqui, ponta seca, né, ó. Novamente, certo? E traçamos esse arco. Ó, traçamos um arco. Dá a mão pra frente pra vocês verem, né, ó. Nós iremos traçar esse arco, ó. Ok? Traça esse arco aí. Deixa eu melhor fazer aqui. Traçar o arco. Certo? Traçando o arco. Aí, no caso, traçamos o arco e denominamos aqui, ó. Esse aqui, esse ponto de encontro aqui A e esse aqui B, na reta S. Na terceira condição, traçamos arcos, né? Traçamos arcos com centro em A e B, certo? Com centros em A e B e com abertura AP, né? Se eu tiver aqui a abertura AP, deixa eu botar aqui a abertura, né? Aqui, ó. AP, certo? AP obtendo o ponto Q, ó. Fazendo isso aqui, ó. Certo, ó. A mesma forma aqui. Um BP, ó. Uma forma para vocês enxergarem aí, ó. Mesma forma. Aí, ó. Tira a mão da frente, ó. É melhor pra vocês verem, viu? PQ. Certo aí, tá vendo? A quarta condição diz aí. Traçamos a reta R perpendicular à reta S. Aí. Agora nós iremos traçar, né, uma reta R. Aí, ó. Certo? Traçamos essas retas, né? Com os pontos P e Q aqui, né? E a reta R. Então, aqui nós temos o quê? Uma reta perpendicular, né? No caso, reta R e S. Elas são perpendiculares porque formam ângulos de 90 graus. Valeu, obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu privado. Valeu, tchau.